Olá, sejam bem-vindos ao canal Notícias Agora. Quero pedir para que vocês venham se inscrever, ativar o sininho e dar o seu like, para que você venha ficar por dentro e ser notificado na mesma hora assim que nós colocarmos a cada postagem nossa e nos ajudar no nosso canal. Sem mais demora, vamos ao conteúdo. Foi lançado ontem, dia 25, pela Netflix, a série documental Neymar, O Caos Perfeito. São 3 episódios entre 50 e 60 minutos de duração que se propõem a contar a vida e carreira do jogador do PSG e da seleção brasileira, com imagens, entrevistas exclusivas, além de promessas de apresentar um lado ainda pouco conhecido do Neymar Júnior, sem fugir das controvérsias, segundo diz o texto de divulgação. Não fica na promessa. Fã do personagem Batman, Neymar tem exposto na série o seu lado coringa, o grande vilão das histórias. Quase todas as maiores polêmicas da carreira do astro são abordadas na produção, e de modo sutil ou encarador. Isso não é lá muito comum em conteúdos audiovisuais autorizados pelo jogador e seu staff, e agrega valor à série da Netflix. O diretor David Charles Rodrigues diz que teve a palavra final em cada cena. Por isso, ironicamente, o fato de a narrativa fugir do controle de Neymar deixa mais atraente. A reflexão do diretor em entrevista ao UOL é que se uma série documental sobre Neymar não mostrar as polêmicas, crises, derrotas, brigas, frustrações e ódios, perderia força quando exibisse o momento das glórias. Portanto, dá-lhe polêmicas. A acusação de estupro feito por Nájila Trindade contra Neymar em 2019 ocupa 3 minutos e 15 segundos do segundo episódio da série. Está certo que o caso foi arquivado no mesmo ano e que o documentário apresenta como uma espécie de malefício de ser famoso, mas ele abre uma das cenas mais preciosas de Neymar, o caos perfeito, uma discussão feia entre o jogador e o pai, que também é o seu empresário. O pai de Neymar mostra preocupação com o fato de que seu filho, com muitos ricos, de arranhar a imagem por causa da vida extracampo. Até diz que Neymar hoje detesta sua companhia, mas que continuará acompanhando por proteção. A reação do jogador à declaração é tão forte e inesperada que o pai ensaia um choro na cena e sugere que o filho age de modo arrogante e sem humildade. O astro encerra a discussão dizendo que é por isso que ele faz tudo o que o pai manda, para não dar briga. Que cena! Mas controversas, a série apresenta muitas vozes críticas a Neymar, especialmente de torcedores do PSG e da seleção brasileira. No maior estilo Fala Povo, dizem que é difícil gostar de Neymar. O curioso é que todas essas postagens sobre o lado coringa de Neymar estão presentes numa série que a princípio sugere o contrário. A primeira cena de Neymar, O Caos Perfeito, é do diretor perguntando ao jogador de que forma deveria começar o documentário. Neymar pede que seja começando com o monstro, para no fim o conhecerem devidamente. A questão é que o monstro nunca sai de cena. O primeiro episódio tem 50 minutos e se chama Juninho. Além de um panorama general da abertura, mostra os primeiros passos de Neymar no futebol e os tempos de glória com a camisa dos Santos. A ideia parece ser explorar a essência no segundo e mais longo episódio, Neymar do Brasil, de 61 minutos. De todas essas passagens de carreira de Neymar com
são contornados aspectos da vida pessoal e polêmica, e sob o plano de fundo da temporada 2019-2020, que os documentaristas acompanharam de perto. Foi neste período em que o PSG foi finalista da Liga das Campeões da Europa, derrotado pelo Bayern de Munique, no que poderia ser uma nova consagração de Neymar. Pelo menos com o mecanismo narrativo funcionou. Na real, não poderia ter sido uma final melhor do que foi aquela da Champions, conta o diretor David Charles Rodrigues, antes de complementar. O que foi muito importante para mim foi capturar o que Neymar estava vivenciando naquele momento presente, a temporada 2019-2020, e usar os momentos. Mais do que isso, é encontrar o lugar de Neymar dentro e fora, entre os heróis possível, como diz seu pai, e o caos perfeito, como relata o ex-companheiro de clube Daniel Alves. O próprio Neymar reflete sobre a lógica de mão dupla na série. A galera fica um pouco revoltada de eu ser o Neymar assim, focado em campo, mas também um cara que vive a sua vida. Acho que isso ninguém conseguiu fazer bem e eu faço. É difícil que alguém goste mais ou goste menos de Neymar, depois de assistir aos 3 episódios da série, como ele queria, mas a produção parece ter capacidade de atingir de alguma forma ao fã e ao hater. E isso é sinal de coisa boa. Por fim, as escolhas da direção, aos 26. O interessante, inusitado também, que todos esperavam, mas ninguém ficou sabendo de nada, e também teve que Bruna Marquezine não faz parte da série da Netflix do Neymar. O diretor, como Neymar, falou que não via a necessidade também dela fazer parte dessa história, tendo em vista que o foco é outro. Se vocês gostaram, dá o seu like, ativa o sininho, inscreva-se no canal para que nós possamos colocar mais notícias semanalmente para que vocês venham ficar por dentro. Desde já, muito agradeço e até o próximo vídeo. Fui!